próxima estrutura que a gente vai aprender, ela é chamada lista. Ela também é uma sequência, né? Ela também é uma sequência. Assim como o vetor é uma sequência de entradas, certo? Só que a diferença da lista é que ela é uma sequência de absolutamente qualquer coisa, certo? Então, enquanto os vetores eles são homogêneos e são de tipos específicos, a lista é heterogênea e ela aceita estruturas de qualquer tipo. Então, a lista permite que você construa, inclusive as entradas da lista podem ser uma outra estrutura de dados. Uma entrada da lista pode ser um vetor, pode ser uma outra lista, pode ser qualquer coisa, certo? E então a lista ela acaba sendo uma estrutura muito versátil para você compor estruturas de dados bem complexas dentro do R. Em geral, nós não vamos usar listas, mas eu preciso apresentá-los as listas para que vocês saibam que elas existem e em algum momento nós talvez precisemos delas, certo? Elas podem ser geradas com a função list. Olha só, então aqui eu estou pegando a função list, entre parênteses, nessa função eu vou listar todos os elementos da lista, ok? E eu vou atribuir a uma estrutura de dados chamada lista, tudo bem? Observem que eu tomei o cuidado, e o bom da gente falar português é isso, né? Observem que eu tomei o cuidado de não chamar, de criar um nome para a estrutura de dados que não vai ser o nome de nenhuma função, até porque está em português, entende? Se você por algum motivo criar uma variável que tem o mesmo nome de uma função, o R não vai te proibir. Ele vai permitir que você faça. Só que todas as vezes que você tentar chamar aquela função, ele vai achar que você está chamando a variável, certo? Então, assim, eu não vou criar uma variável chamada C, eu não vou criar uma variável chamada list, eu não vou criar uma variável chamada matrix, certo? Vocês vão aprendendo as funções e vocês já vão eliminando aí da cabeça de vocês os possíveis nomes de variáveis, porque quando vocês criarem uma variável, vocês inutilizam essa função. Talvez a palavra inutilizar não seja melhor, mas vocês podem me perguntar, se vocês quiserem, eu explico o que realmente acontece no programa. Como é que a gente chama os elementos de uma lista? Você chama com um colchete duplo, bacana? Mas antes disso, vamos lá, olha aqui, eu vou criar essa lista, aqui ó, pá, criei, mas nada apareceu, ela apareceu lá no meu ambiente global, certo? Mas eu vou chamar aqui embaixo, ó, lista, tá vendo? Ó, eu escrevi a palavra lista e eu vou executar essa linha aqui agora. Agora ele publicou para mim aqui como que está essa lista. Olha que bonitinho. Então, a entrada 1 da lista é o vetor 1, 2, 3, 4, 5. A entrada 2 da lista é o vetor Maria, João, José. A entrada 3 é o vetor verdadeiro, falso, falso. Se você quiser chamar um elemento da lista, você pode fazer o mesmo esquema, só que agora usando dois colchetes, tá vendo? Ó? Eu vou chamar o segundo elemento da lista, tá ali? Maria, João, José, certo? Ele está tudo executado já, porque eu executei no passado. Vamos lá. Deixa eu fechar esses rapazes aqui para gerar um mistériozinho aqui no nosso vídeo, né? Então tá, vamos agora falar um pouco sobre os data frames. Os data frames, então a lista, ela de certa maneira, ela é uma sequência também, assim como o vetor, só que ela não tem nenhuma restrição, né? Nem de tipo de variável, ela aceita estrutura de dados, ela aceita variáveis de qualquer tipo, é isso. Isso é uma lista. Agora o data frame, ele aparece, o data frame, se a lista é aparentada ao vetor, o data frame é aparentado à matriz. Quer dizer que o data frame, ele também é uma tabela. E ele também é heterogêneo, quer dizer que essa tabela, enquanto a matriz, ela só aceita dados do mesmo tipo, então a matriz numérica, tudo é numérico na matriz numérica, não vai ter nenhum caractere. Se uma entrada for caractere na matriz numérica, tudo vira caractere, certo? Como a gente viu, por um efeito chamado coerção. O data frame ele tem mais liberdade, mas ele não tem toda a liberdade possível, certo? Porque ele ainda mantém, ele é a estrutura desenhada para a gente armazenar, tipicamente onde a gente armazena os dados coletados numa análise, né? Então, qual é geralmente a situação que a gente vive quando você insere dados para fazer uma análise quantitativa, dessa análise estatística? Primeiro, o usual, né, o tradicional, é que a gente use as linhas, que a gente pense numa coisa como uma planilha, como aquela planilha gerada, por exemplo, pelos formulários do Google Docs, certo? Então, quando vocês pensarem no data frame, vocês podem pensar naquele output em Excel do Google Docs. Do Google Docs não, do Google Forms, né, que muitas pessoas usam para coletar dados e analisar dados.
É aquilo ali que a gente está imaginando. Então, como é que a estrutura de dados é organizada? Ela tem em cada linha as chamadas instâncias individuais, certo? Geralmente, no nosso caso, as instâncias individuais são estudantes ou professores, né? Então, sei lá, você está trabalhando com pesquisa numa escola e você está coletando dados sobre o desempenho dos estudantes em função de várias coisas, certo? Em função de tratamentos, currículos e whatever. Então, você vai construir uma tabela, uma planilha, provavelmente uma planilha, e cada aluno vai ser uma linha dessa planilha. E cada coluna vai ser uma informação sobre aquele aluno, sobre todos os alunos, certo? Então, como a situação típica é essa de que as colunas representam informações diferentes ou variáveis diferentes e as linhas representam instâncias individuais, o data frame é definido de tal maneira, e é importante que essas informações sejam disponíveis para todas as instâncias individuais. O data frame ele tem dois vínculos. Primeiro, que todas as colunas do data frame têm que ter o mesmo comprimento, certo? E outra, que todas as colunas do data frame são vetores atômicos. Quer dizer que as colunas elas são do mesmo tipo, certo? Se uma coluna, a primeira entrada de uma coluna é numérica, todas as outras têm que ser numéricas, certo? Mas a outra coluna que está do lado não precisa ser numérica, ela pode ser um outro tipo de variável, pode ser caractere, certo? Mas é importante que exista, então, homogeneidade nas colunas, mas não entre colunas. E é isso. Esse é o data frame. E todas as colunas têm que ter o mesmo comprimento, porque, em princípio, todas as informações devem estar igualmente disponíveis sobre todas as instâncias individuais, a menos que existam dados faltando. Nós discutiremos isso em algum momento. Bacana? Então o data frame ele é mais livre que a matriz, mas ele não é tão absurdamente livre quanto a lista, né? E como que a gente cria um data frame? Você pode criar um data frame com uma função chamada data frame, certo? Aqui eu vou criar como o comprimento das colunas tem que ser igual, eu adaptei o meu XYZ para terem 3 entradas, tá bom? Então aqui eu vou definir uma variável, um vetor do tipo que é 1, 2, 3, que vai ser numérico, obviamente. Um vetor com as entradas Maria, João, José e um vetor com verdadeiro, falso, falso. Bacana? Os 3 têm 3 entradas. Então vai funcionar, certo? E eu vou executar isso nessa primeira linha aqui. Ele vai simplesmente definir e vai criar a variável, a estrutura de dados DF, que é um data frame, e vai armazenar na memória, mas não vai me mostrar nada. Aí aqui embaixo eu ponho só data frame, porque daí eu estou chamando, eu estou perguntando para ele, assim, me mostra o data frame que você fez, certo? E ele vai me mostrar. Eu vou executar esse código todo aqui, clicando na setinha, no play. Tá aí, ó. Esse é o nosso data frame. Então tem uma coluna chamada X, as entradas são 1, 2, 3, uma coluna chamada Y, as entradas são Maria, João, José, e uma coluna chamada Z, as entradas são verdadeiro, falso, falso. Bacana? Do mesmo jeito que a gente faz com a matriz, você pode chamar os elementos específicos de um data frame. Eu posso chamar, por exemplo, qual que é o elemento da primeira linha, segunda coluna? Tá aqui, ó. Vou executar essa linha. Pá, Maria, de fato. Maria tá lá, primeira linha, segunda coluna. Qual que é o elemento, o que está em todas as linhas, mas na coluna 3, certo? Aqui ele vai publicar, então, a coluna 3, verdadeiro, falso, falso, certo? É comum na matriz, sem novidades. Como o data frame ele tem geralmente nomes nas colunas, você pode chamar uma coluna do data frame ou uma variável do seu estudo, da sua pesquisa, certo? Usando o cifrão. Então, como é que você faz? Você escreve assim, ó. O meu data frame chama DF, né? Eu escrevo DF, cifrão, que é aquele símbolo do dinheiro, e o nome da coluna. Então, eu tenho uma coluna que se chama X. Eu escrevo DF, cifrão, X. E isso vai publicar... já tá ali, ó. Vai publicar a coluna X. Se eu quiser chamar Y, eu troco ali, ó. Então eu vou chamar agora o data frame coluna Y, data frame DF, vai aparecer Maria, João, José, certo? É isso, gente. Isso é o que a gente precisa saber para começar a brincar com essas estruturas de dados. Eu vou mostrar aqui uma outra coisa para vocês. Então nós aprendemos a trabalhar com vetores, listas, matrizes e data frames, certo? Eu ainda vou aprofundar um pouco mais sobre os data frames para vocês. Mas a título de revisão, certo? Aqui estão os 4 tipos de estruturas de dados que o R aceita. 2 delas são homogêneas, o vetor e a matriz, ou seja, elas aceitam só entradas do mesmo tipo, e elas fazem aquilo que a gente chamou de coerção.
Outras duas são heterogêneas, a lista e o data frame, certo? Uma delas a gente pode dizer que é unidimensional. Às vezes o R vai falar que é adimensional, enfim, tem um problema de linguagem aí, mas a gente pode discutir isso no presencial, tá bom? Mas elas são unidimensional no sentido matemático, né? No sentido de que elas são uma sequência. Elas são unidimensionais no sentido de que você representa como uma lista, como uma sequência de elementos, bacana? Ou elas podem ser bidimensionais, porque elas são representadas por estruturas do tipo tabela, né? Então essas duas da direita aqui, a matriz e data frame, são estruturas do tipo tabela. Essas da esquerda são estruturas do tipo sequência, bacana? É isso, gente. Então com essas 4 estruturas de dados, vocês constroem o que vocês quiserem dentro do R, bacana? Em geral, nós trabalhamos com data frame, por isso a partir de agora eu vou me dedicar mais ao data frame.